Olá, tudo bem? Eu sou Naila, sou farmacêutica e sou membro do GT, do Conselho Federal de Farmácia, sobre cuidado farmacêutico da população LGBTQIA+, e outras populações vulneráveis. E hoje eu vim aqui nas redes do Conselho Regional do Estado da Bahia para poder esclarecer dúvidas sobre a PrEP e a PEP. Bom, antes da gente começar a falar sobre o que é PrEP, PEP, um assunto que está tão famoso no cenário da farmácia atualmente, a gente precisa voltar um pouquinho e explicar a importância dessas duas profilaxias que são utilizadas para a exposição ao vírus do HIV. Então, o vírus do HIV, ele é um vírus da imunodeficiência humana, ele ataca as células de defesa do corpo, quando eles infectam o corpo humano, e acaba por destruir os linfócitos TCD4+. Uma vez que esses linfócitos são destruídos, acaba que deixa o corpo suscetível a infecções e a doenças que são chamadas de oportunistas. E assim a gente tem o desenvolvimento do que a gente chama de AIDS. Bom, a AIDS, ela é uma epidemia, nós a conhecemos desde a década de 80, todos nós conhecemos a história da AIDS, o quanto houveram mobilizações, e hoje a pessoa que vive com AIDS, ela tem uma melhor qualidade de vida devido ao avanço das pesquisas e do uso das terapias antirretrovirais. Entretanto, ainda é um problema de saúde pública, pois a AIDS, o HIV, ainda mata cerca de 680 mil pessoas no ano. Em 2020 foi essa a estatística que nós temos, né? E apesar daqui no Brasil a gente ver uma diminuição dos casos, ainda é preocupante, porque a gente tem uma subnotificação de casos muito grandes e o aumento da infecção, principalmente na população adolescente mais jovem. Dentro das expectativas para se diminuir a infecção pelo HIV, a OMS ela desenvolveu uma meta para reduzir essa infecção até 2030. No caso, é reduzir os casos de infecção do HIV e cumprir uma meta chamada 90-90-90, que são 90% dos casos de AIDS detectados por teste, 90% da população que vive com AIDS tomando antirretroviral e 90% dessas pessoas que vivem com AIDS sejam indetectáveis, tenham carga viral indetectável, ou seja, indetectável é igual intransmissível. Então, dentro dessas metas, a gente lança a mão na saúde pública de algumas estratégias dentro do que a gente chama de prevenção combinada. A prevenção combinada é uma mandala, realmente é uma mandala mesmo, com várias estratégias que são utilizadas para que a gente reduza a infecção e a contaminação de pessoas pelo HIV. A começar pela transmissão, a redução da transmissão vertical, ou seja, a transmissão mãe para bebê, a testagem regular para HIV e para outras infecções sexualmente transmissíveis, o uso da profilaxia pré-exposição ao HIV e da profilaxia pós-exposição ao HIV, a imunização para as hepatites A e B, redução de danos com álcool e outras drogas, e tratamento de outras infecções sexualmente transmissíveis. Bom, vocês viram que dentro da prevenção combinada nós temos a PrEP e a PEP. A PrEP, que é a profilaxia pré-exposição ao HIV, são um conjunto de medicamentos antirretrovirais que são utilizados para diminuir as chances de infecção da pessoa que usa esse medicamento. É uma estratégia que é utilizada
para um público específico, né, para populações que são mais vulneráveis à infecção do HIV e que devido a alguns fatores socioeconômicos, comportamentais, têm essa susceptibilidade. São esses grupos, homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, pessoas trans e parcerias sorodiferentes. Por exemplo, tem um casal em que uma parceria é soropositiva, vive com HIV e a outra não vive com HIV. Então, normalmente é indicado utilizar a PrEP. Já a PEP, a profilaxia pós-exposição, o pós já diz tudo. É um medicamento, né, são antirretrovirais que são utilizados após uma possível exposição ao vírus do HIV. Há algumas situações que norteiam o uso da PEP. Por exemplo, relações sexuais desprotegidas, sem o uso da camisinha, de preservativo, acidentes ocupacionais com material biológico, com sangue, com alguns outros fluidos corporais e em casos de violência sexual. O uso da PrEP se diferencia um pouco, porque um é sob demanda, no caso a PrEP, né, e para um público específico, o que não significa que uma pessoa que não esteja dentro desse público não possa utilizar. E a questão de que a PrEP ela é um medicamento de urgência, né? Uma profilaxia de urgência. Vocês viram que os 3 casos demandam urgência. E ela tem que ser utilizada em até 72 horas após a exposição, a situação de possível exposição ao HIV. Já a PrEP, ela é utilizada durante todo o tempo ali de acompanhamento e de uso daquela pessoa, até ela desejar suspender o uso. Bom, dentro desse cenário inteiro se enquadra agora a farmácia. Em novembro do ano passado, o Ministério da Saúde solicitou um parecer do Conselho Federal de Farmácia para integrar os farmacêuticos no rol de prescritores de profilaxia pré e pós-exposição. Após uma reunião de um grupo de trabalho de farmacêuticos que se debruçaram sobre a temática, o Conselho Federal de Farmácia modificou uma resolução, no caso temos agora a resolução 713 de 2021, que autoriza a prescrição, né, farmacêutica dentro do SUS para profilaxias e condutas que estão determinadas em protocolos clínicos. Então, em março de 2022, o Ministério da Saúde autorizou a prescrição de PrEP e PEP a nível nacional pelos farmacêuticos. Vários serviços já estavam se organizando, nós já temos relatos de colegas que já estavam trabalhando na prescrição, né, farmacêutica. Nós temos o caso exitoso de São Paulo, que tem uma portaria municipal que autoriza a prescrição farmacêutica desde 2020. Há outros relatos fora do país, internacionais, como os Estados Unidos, vários estados dos Estados Unidos tem o farmacêutico como prescritor de PrEP e PEP, a Escócia, o Canadá também tem esses profissionais como prescritores, entendendo que são profissionais habilitados e capazes de desenvolver essa atividade clínica. Lembrando que são profilaxias, né? São profilaxias, não são medicamentos que são de uso pós alguma anamnese clínica, o que não configura essa prescrição farmacêutica como um ato médico. Bom, após todo esse movimento de realmente ampliar esse acesso, em julho de 2022,
foi recebido uma decisão ministerial através do Departamento de Condições Crônicas, né, de infecções sexualmente transmissíveis, a suspensão da prescrição farmacêutica de PrEP e PrEP. E nos tomou de surpresa essa informação, porque nós havíamos entendido que teríamos esse papel importante na saúde pública e que foi solicitado pelo Ministério da Saúde. Então, a decisão, ela ainda está em vigor, né? Está suspenso até uma segunda ordem. O Ministério da Saúde justificou a retirada, a suspensão dessa autorização sobre a questão de se avaliar juridicamente melhor essa competência clínica do farmacêutico para prescrever PrEP e PrEP. Além disso, foi cobrado a exigência de uma legislação para que se possa autorizar essa prescrição farmacêutica. Agora nós vamos responder algumas das perguntas frequentes que nós recebemos nas redes sociais dos nossos colegas farmacêuticos e farmacêuticas sobre a situação atual da prescrição farmacêutica de PrEP e PrEP. Primeiro aqui tem algum plano de divulgação sobre a PrEP, até entre os profissionais de saúde fora do SUS? Bom, até então, a prescrição farmacêutica de PrEP e PrEP tinha sido autorizada apenas no âmbito do SUS. A gente não tem ainda decisões que vão estender para farmácias comunitárias privadas. Então, até aquele momento, antes da suspensão, estava determinado que só farmacêuticos e farmacêuticas que atuam no SUS em serviços especializados, em SAIs, em UDMs, que são serviços especializados para esse tipo de atenção, era que poderiam fazer essa prescrição. O que está sendo feito para o farmacêutico voltar a prescrever PrEP e PrEP? Bom, nós tentamos de forma cordial todos os contatos possíveis com o Ministério da Saúde e a nossa resposta foi justamente o que eu falei. Eles estão analisando juridicamente essa questão da competência aí do farmacêutico, se é ou não é ato médico. E eu já reforço novamente que não é ato médico porque são prescrições de profilaxias. Então, o que nós temos de cenário agora para revogar essa situação? Recentemente, o Ministério Público Federal do Acre abriu um inquérito para investigar mais e para saber o porquê que teve essa revogação. Nós temos o apoio de várias entidades, organizações não governamentais, movimentos sociais, ativistas e até mesmo médicos sanitaristas, médicos e médicas infectologistas que se posicionam contrário a essa medida, entendendo que a suspensão da prescrição farmacêutica ela é um ataque ao direito do usuário e da usuária de PrEP e PrEP. Isso só vai prejudicar cada vez mais o acesso e, lógico, o cuidado e o enfrentamento ao HIV. De antemão, nós dizemos à categoria que nós também estamos, enquanto conselho, enquanto autarquia, procurando, organizando para mover uma ação contra o Ministério da Saúde, pois julgamos que essa decisão que foi feita é um retrocesso, representa um retrocesso e, lógico, um ataque aos direitos em saúde do usuário e da usuária. A outra pergunta trabalho num serviço especializado para o HIV e vi que ainda no sistema consta o farmacêutico como prescritor. A decisão já foi revogada? Não, gente. Realmente, ainda no sistema que a gente chama de Ciclom, o farmacêutico está lá como rol de prescritores. Entretanto, a decisão até agora é a suspensão. Por isso, não tem como, exceto em casos
em que o município tenha uma normativa que autorize esse farmacêutico. Nos lugares que não tem essa normativa, vale a decisão da suspensão de prescrição da PrEP e da PEP, que foi feita no dia 6 de julho de 2022 pelo Ministério da Saúde. O que pode acontecer é que em alguns municípios ou até mesmo estados, o secretário ou secretária de saúde pode emitir, pode liberar a prescrição farmacêutica de PrEP e PEP através de uma normativa de autorização. Isso não significa que e dentro de protocolo clínico interno, ou seja, uma criação de um protocolo interno do município ou do estado. Nesse caso, pode sim manter a prescrição farmacêutica. Fora esse caso, permanece suspenso até a revogação dessa suspensão. Bom, eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês sobre essa questão da prescrição farmacêutica de PrEP e PEP. E peço aqui, fica aqui o pedido, o apelo dessa farmacêutica que vos fala, para que você, colega, se mobilize, se junte a nós nessa luta, não pensando só na nossa profissão, que foi atacada pelo Ministério da Saúde, que foi posta em dúvida, mas principalmente para o usuário que está tendo o seu direito de acesso, de ampliação de acesso retirado, tá? Então, até mais. Tchau, tchau.